Estamos analisando agora o livro do Gênesis, chegamos aí até o capítulo 31, mais ou menos, do livro do Gênesis, onde Deus dá uma porção de leis para o seu povo. Essas leis foram colocadas para o povo durante o tempo que o povo caminhava pelo deserto. O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e 40 anos esse povo caminhou pelo deserto. Eu já expliquei aqui que essa travessia até a Terra Santa, até o Israel de hoje, não é? Podia ser feita aí talvez em 15 dias no máximo, né? Mas por que esse povo ficou 40 anos no deserto? Muito mais do que o necessário, porque Deus queria educar o seu povo. Deus queria formar o seu povo. Deus queria que aquele povo entendesse que não há muitos deuses, só há um Deus, porque em toda a terra os povos eram politeístas, quer dizer, adoravam muitos deuses. E o povo de Israel, que saiu do Egito, onde já se adorava muitos deuses, o povo de Israel ia para uma terra também onde havia muitos povos que adoravam muitos deuses, os cananeus, os filisteus, os amorreus, os moabitas, os heteus, jebuseus. Então Deus precisou colocar na cabeça do povo uma coisa difícil do povo entender naquela época. Eu sou o único Deus. Só existe um Deus. Não tem esse negócio de muitos deuses, como vocês viram no Egito e vocês vão ver lá em Canaã. Por isso Deus foi formando aquele povo e foi dando uma porção de leis. Por que Deus dá tantas leis, tantos preceitos ao povo? Para que aquele povo aprendesse a obedecer a Deus, até nos detalhes, entende? Para que aquele povo entendesse que há um só Deus. Muito bem, então Deus deu as leis sobre o sábado, deu as leis sobre todas as coisas, e no final do capítulo 31 do livro do Gênesis, ele diz assim: tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita com o dedo de Deus. Esse dedo de Deus aí é muito interessante, é o Espírito Santo. O dedo de Deus é um símbolo, um sinal do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo transmitiu a Moisés aquelas leis, não é? E que foram escritas em 2 tábuas, os 10 mandamentos. Mas que coisa interessante, né? Antes que Moisés descesse do morro, da montanha do Sinai, não é? Aquele povo já começou a adorar Deus falso, não é? Então o capítulo 32 vai falar daquele bendito bezerro de ouro, não é? Então diz assim que vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão, né? Que era irmão de Moisés, e disse: vamos fazer-nos um Deus que marche à nossa frente, porque este Moisés que nos tirou do Egito, né, não sabemos o que aconteceu com ele. Moisés ficou lá na montanha, né? Interessante, aquele povo já começou a cair de novo na idolatria. Veja como era difícil fazer a cabeça desse povo, né? E Arão aceitou. Disse para o povo: tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, não é? Tragam aqui para mim, não é? Que nós vamos então fazer o bezerro de ouro, porque o boi no Egito era adorado como Deus, o boi Apis, né? Era como Deus, então vamos fazer um boi. E eles tiraram então os brincos de ouro, tiraram né, os anéis, etc., levaram tudo que tinham, fundiram tudo, né? E fizeram um bezerro de ouro. Engraçado que depois que fizeram o bezerro de ouro, Arão disse: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Como se fosse aquele bezerro lá que tivesse tirado, né, o povo do Egito. Esqueceram do Deus verdadeiro, né? E aí Arão, veja que coisa interessante, construiu um altar diante deles, clamou: amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, então eles ofereceram holocaustos, sacrifícios, né? E o povo assentou-se para comer e beber, se divertir, né? Mas Deus disse a Moisés lá na montanha, lá no Monte Sinai: vai e desce logo, porque corrompeu-se o teu povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi.
Fizeram um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele, ofereceram sacrifícios a ele, não é? Então, Deus disse ainda a Moisés: vejo que este povo tem a cabeça dura, deixa pois que se acenda a minha cólera contra eles e os reduzirei a nada, mas de ti eu farei uma grande nação. Veja, Deus ficou com vontade de acabar com aquele povo, né? Mas interessante que Moisés intercedeu, né? Moisés disse a Deus: veja a importância da intercessão. Por que, Senhor, se inflamaria a vossa ira contra o vosso povo, que tirastes do Egito, com o vosso poder, a força da vossa mão? Não é bom que digam os egípcios: com um mau desígnio os levou para os matar nas montanhas e os tirar da face da terra. Aplaque-se vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Israel, vossos servos, aos quais jurastes que, por vós mesmos, tornar a sua posteridade numerosa e etc. E interessante, diz aqui o versículo 14, do capítulo 32, e o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Olha que coisa interessante, Moisés intercedeu por aquele povo idólatra, que pecava gravemente contra Deus. Deus pensou em acabar com o povo, mas Moisés: Senhor, tem misericórdia, lembra de Abraão, lembra de Isaque, lembra de Jacó, lembra da promessa que o Senhor fez. E Deus: tá bem, Moisés, tá bem, Mas aí Moisés desceu da montanha, trazendo as tábuas da lei que estavam escritos dos dois lados, os mandamentos de Deus. E era assim a obra de Deus, a escritura sagrada que estava gravada ali, E Moisés ouviu aquela barulhada lá embaixo daquele povo, E Josué, que estava com ele, disse para Moisés: há gritos no acampamento, E Moisés disse: não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que eles estão fazendo, eles estão cantando. E aproximando-se do acampamento, Moisés viu o bezerro, e escutou aquelas danças. Então Moisés quebrou as tábuas da lei, ao pé da montanha. Depois, pegando aquele bezerro que eles tinham feito, queimou aquele bezerro, esmagou até reduzir ao pó, lançou na água, e fez os israelitas beberem aquela água. Interessante a reação de Moisés, É o que nós precisamos fazer com todos os ídolos, todos os deuses falsos. Temos que quebrar tudo. Hoje em dia também existe muita idolatria, Gente que tem estátua de Buda em casa, outro que tem figa, outro que usa um amuleto. Tudo isso é idolatria, tudo isso é pecado contra o primeiro mandamento, que diz amar a Deus sobre todas as coisas, Então, assim como Moisés quebrou aquele bezerro de fogo, de ouro, jogou tudo no fogo, A gente também precisa fazer a mesma coisa, Depois de tudo isso, Moisés continua rogando a Deus perdão para aquele povo, e Deus perdoa. O capítulo 33 mostra uma coisa muito interessante. O Senhor disse a Moisés: vai, parte daqui com o povo que tiraste do Egito e ide para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó. Enviarei um anjo adiante de ti e expulsarei os cananeus, os amorreus, os iteus, os ferezeus, etc. Ide para esta terra onde corre leite e mel, mas eu não subirei convosco, porque sois um povo de cabeça dura, eu vos aniquilaria no caminho. Ouvindo o povo essas palavras duras, o povo pôs-se a chorar, e cada um tirou os seus enfeites costumeiros. Então o Senhor disse a Moisés: eis que interessante o perdão de Deus, Diz aos israelitas: vós sois um povo de cabeça dura. Se eu viesse um só instante no meio de vós, eu vos aniquilaria. Arrancai, pois, todos os vossos enfeites e vereis o que posso fazer por vós. Então os israelitas despojaram-se dos seus enfeites desde o monte Horebe, E Deus perdoou aquele povo, aquele pecado de idolatria, de adorar, aquele bezerro de ouro.
Tá aí, a gente vai vendo Deus que vai no deserto, vai preparando o seu povo. Com a gente também é mais ou menos assim, né? Esses 40 anos desse povo no deserto é um pouco parecido com a nossa vida, né? Nossa vida também, de vez em quando, a gente vira as costas para Deus, não é verdade? A gente adora o deusinho do dinheiro, adora o deusinho do sexo, adora o deusinho, né, da fama, da glória, não é verdade? Esses deuses falsos que nós cultivamos também, né? Para muita gente, o Deus é o próprio eu, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua arrogância, a sua prepotência, né? E Deus vai quebrando isso na gente, vai quebrando, assim como quebrou naquele povo de cabeça dura. Tem gente que adora a si mesmo, se acha o bom, o mundo gira em torno dele, né? Ele é o mártir, ninguém gosta dele, né? Tá aí, depois Deus continua, né, renovando a sua aliança com o seu povo. Ele continua fixando as suas leis no coração daquele povo, para que aquele povo aprendesse, né, a adorar o único Deus. E Deus vai dando uma porção de leis, né? E Deus, é interessante aqui a gente ver, né, que Deus manda aquele povo fazer imagens, né? Por exemplo, no capítulo 37 do Êxodo, versículo 7, né, está escrito assim que Moisés fez, né, 2 querubins de ouro, feitos de ouro batido nas suas extremidades da tampa, um de cada lado, um de um lado e outro de outro, de maneira que faziam corpo com as 2 extremidades da tampa. Esses querubins, com as faces voltadas um para o outro, tinham as asas estendidas para o alto e protegiam com elas a tampa do tabernáculo, né, da arca da aliança, onde estavam ali as tábuas da lei, para a qual estavam inclinados. Então veja bem, não é verdade que Deus proíbe fazer imagem, não. O Deus proíbe fazer imagem de Deus falso, aquele bezerro de ouro, aquilo sim. Mas fazer imagem de anjo, fazer imagem de santo, fazer imagem de Nossa Senhora de Jesus, Deus não proíbe. Deus proíbe fazer imagem de ídolos. É preciso completar bem a frase, ok? E aí a gente vai vendo muitas leis que Deus vai dando para o povo e que vai sendo narrado aí no livro do Êxodo até o capítulo 40, quando o livro termina, entendeu? Então, é muito importante compreender esse livro, esses sinais, essas leis, né, para a gente entender o desígnio de Deus em relação àquele povo. Um povo que caminhou no deserto 40 anos, é interessante que o Êxodo tem 40 capítulos, parece assim até uma alusão a esses 40 anos, né, que significa essa estadia no povo do deserto. Depois vem o livro do Levítico. O livro do Levítico era o povo de Levi. Levi era uma das 12 tribos de Israel, era o povo sacerdotal. Das 12 tribos de Israel, havia uma tribo que era a tribo dos sacerdotes. Essa tribo ela não recebeu uma parte da Terra Santa, porque Deus disse: eu serei a vossa parte. E os levitas, que eram sacerdotes, viviam do dízimo, né? Então esse livro do Levítico, ele narra as leis dos rituais, as leis sociais, as prescrições que Deus deu, as bênçãos e também as maldições, os sacrifícios oferecidos a Deus, os chamados holocaustos, oblações, sacrifícios pacíficos e sacrifícios de expiação dos pecados, né? Os descendentes de Levi, eles foram colocados por Deus à frente do culto de Israel, né? Eram sacerdotes. Dentre eles eram escolhidos os sacerdotes e os servidores do templo. Então o Levítico, esse livro, é um manual escrito para eles, muito antigo, e que passou por várias transformações desde do século X antes de Cristo, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, na época do rei Salomão, rei Davi, e para frente, né? Os judeus antigos, eles conheciam 4 sacrifícios que o livro do Levítico mostra: os holocaustos, onde a vítima oferecida era totalmente consumida pelo fogo e oferecida a Deus; as oblações ou ofertas de frutos, farinha e de outros produtos agrícolas; o sacrifício pacífico ou de ação de graças; e o sacrifício de expiação, para reparar os pecados e as faltas, né, cometidas contra as leis cerimoniais, né? O grande número de
leis, prescrições referentes ao estado de pureza legal. Isso é muito falado no Levítico, a tal pureza legal, né? É por causa do grande respeito que o povo hebreu, não é, tinha para com tudo que se referia a Deus e se referia ao seu culto. Tudo isso aparece no livro do Levítico. E nós encontramos também aí um esboço assim de um código civil, de leis morais, que, embora ainda imperfeitas, mas no entanto mostram, não é, como se tinha aperfeiçoado a consciência moral do povo hebreu. Uma consciência muito mais apurada do que dos povos antigos, né? A própria lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? Que a gente vê lá em Levítico 24, 17 e 20, também lá no Êxodo, né? Que depois foi abolida por Jesus no Sermão da Montanha, né? Já é um certo progresso moral, se nós considerarmos que, segundo o costume da época, eles vingavam 7 vezes as ofensas e injustiças recebidas. Quer dizer, se alguém matava uma pessoa da família, a família ia lá e matava 7 da outra família. Mas com a lei do chamado olho por olho, né, que está lá no Levítico 24, 17 e 20, muita gente pode achar estranho, nossa, mas estão aqui falando em olho por olho, dente por dente. É o Antigo Testamento, mas já é um avanço, porque já não é, matou um, você vai lá matar 7. Não, matou um, você vai matar um só, não é? Claro que Jesus depois aboliu isso, mas é interessante que já é um avanço. A gente tem que entender que Deus vai caminhando com o povo, né, e vai aperfeiçoando a moral do povo para que o povo pudesse então chegar até Jesus Cristo, o entendimento da verdade. Então o livro do Levítico fala das oblações, dos sacrifícios pacíficos, dos sacrifícios pelo pecado do povo, dos sacrifícios de reparação, depois as ordenações referentes a esses sacrifícios todos, não é? Enfim, fala também de toda a vida sacerdotal, muitas leis, fala dos animais puros, dos animais impuros, né? Você sabe que os judeus, para eles, alguns animais eram puros, outros animais eram impuros. Então aqui no capítulo 11, ele vai falar dessas coisas, entende?